A Bíblia diz assim, em Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, quando Deus nos perdoou dos nossos pecados, isso tem um grande significado que vai muito além do que está se dizendo aqui. Porque Deus, Ele é santo. Ele não aceita o pecado. O pecado é sujeira para Deus. É um absurdo o pecado. Mas Deus ama o pecador. Então Ele precisa santificar o pecador. E Jesus nos salvando, Ele só não nos salvou, Ele nos santificou com a sua obediência, com o seu sacrifício. E o sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Diga comigo, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Agora, é justo alguém derramar o seu próprio sangue, dar a sua própria vida em resgate por mim, e depois, aquilo que fez Ele pagar o preço, que fez Ele derramar o seu sangue, continuar fazendo parte da minha vida? Então, toda vez que eu peco voluntariamente, eu estou colocando Jesus de novo em sacrifício por minha causa. Entende? Eu estou cancelando aquilo que eu fiz no passado e estou precisando de Jesus de novo. Então, você precisa compreender que voltar a ter uma vida de pecado também não é só você pecar, porque depois que você pecou, isso é a consequência de quando você desanimou na igreja, desanimou na fé. Então, às vezes, eu quero que você entenda o seguinte: igreja, religião não é foco, mas é o único meio. Diga comigo, não é foco, mas é o único meio. Então eu não posso fazer da igreja uma religião, mas eu tenho que fazer da igreja um meio. Então Jesus, Ele fala bem claro, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em cada versículo da Bíblia, Ele mostra assim, então o que é importante não é a igreja, mas é assim, não é a igreja no pensamento humano, mas o que importa é o propósito que Deus tem. Então Deus determinou que Ele vai ser um Deus que atua de maneira completa quando nós estamos em unidade. E você precisa compreender que é necessário nós termos algumas prioridades que não vai fazer você ser capacho de pastor, nem um religioso fanático, né, um carola, né? Que ele vai fazer você ficar uma pessoa inteligente quando você pega e entende os princípios e pratica ele por causa do propósito de Deus. Entende? Aí as pessoas vão falar assim, mas você ficou fanático agora na igreja? Você não vai nem ligar, porque elas falam, por quê? Porque você sabe que você está dentro de um propósito de Deus. Por isso que eu falo para as pessoas, leiam a Bíblia. Um pastor, né, falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, se esforçar, buscar que nem um doido tudo, desde que, né, o Senhor, a vontade de Deus, a buscar Deus, o reino de Deus na sua vida, esteja em primeiro lugar. Então esse que é o nosso problema. E você já reparou que o pastor sempre fala de organizar? Diga comigo, organizar. Nós temos que aprender a organizar as coisas no nosso pensamento e no nosso coração. Existem partilheiras de importância que estão no nosso coração. E quando nós entramos numa partilheira, a mesma coisa, que é um absurdo, que é uma heresia, num vão de uma partilheira, na outra é um princípio. Ontem mesmo eu estava falando aqui. Então, quando Deus Davi foi aconselhar Salomão, né? Davi estava falando para Salomão, né, buscar a Deus de todo o seu coração, reconhecer a Deus, né, e servir a Deus. Olha bem, buscar de todo o coração, né, servir a Deus,
amar o Senhor, reconhecer em todas as coisas, servir. E depois Davi fala assim, né? Porque o Senhor sonda o coração e o caminho dos pensamentos. Aonde estão os seus caminhos? Querido, é bem interessante, ó. Então, quando nós organizamos, nós descobrimos uma partilheira. Primeira coisa que você tem que saber, que para você chegar no Santo dos Santos, na presença de Deus, existe um caminho. E todos nós entramos na presença de Deus no Santo dos Santos, depois nós saímos da presença do Santo dos Santos, mas nós saímos com a glória de Deus para o serviço de Deus. A nossa vida se torna o serviço de Deus. Bom, então preste bem atenção. Eu saí do Santo dos Santos, que é um lugar de gozo, de alegria e de intercessão, de oração e de poder. Saí de lá, a segunda coisa para mim estar na presença de Deus, entende? Vamos supor assim, um lugar é estar firme numa igreja que tem um propósito, dentro daquele propósito, com compromisso, com tudo, tá, saí dali. Depois existe outra situação, é que quando eu trabalho, então eu tenho que priorizar, em primeiro lugar, a igreja. Então, olha bem, se eu estou aqui no meu serviço, é um ponto de trás, eu estou no ponto aqui. Agora preste bem atenção, aí o caminho do Santo dos Santos é ali. E o caminho do engano é você se perder em um desses posicionamentos. Então, por exemplo, daí se eu deixar de priorizar a igreja, eu vou buscar a Deus da minha maneira, mas quando eu estou buscando a Deus da minha maneira, é impossível chegar no Santo dos Santos, chegar no verdadeiro propósito de Deus, porque todo o resto vai ser engano. Diga comigo, todo o resto vai ser engano. Vai ser engano, e quanto mais você se envolve, né, numa coisa assim, sem priorizar a igreja, mais você pegou o caminho do engano, você está fora do propósito de Deus. Por quê? Porque o caminho, Jesus ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que é caminho? Então caminho não é a pessoa só de Jesus, a pessoa de Jesus é o Santo dos Santos, ele está lá no Santo dos Santos, ao lado direito do Pai. Quando ele fala o caminho, é os princípios que ele deixou. Então se eu conservar o princípio ao Santo do Santo, é o meu lugar, entende? Na igreja, é o passo de trás. Agora eu saí da igreja, querido, eu vou lá para o mundão, cada um vai lá, vai para a sua família, vai para o seu trabalho. Então lá eu preciso dar um jeito de tudo envolver, entende? Aquilo que... Então eu vou ser um representante do Ministério Restauração da Noiva, lá no meu trabalho. Quando eu deixo de ser um representante do Ministério de Restauração da Noiva, e fico falando, não é importante a igreja, não é importante aquilo, o que aconteceu? Eu estou desvalorizando o caminho que Deus me deu, que é a minha igreja. Então é espiritual isso. Então tudo que o diabo quer é que você comece a desprezar a tua igreja. Então quando os irmãos não vêm no culto, o pastor fica preocupado, entende? Porque isso é apenas uma atitude ao qual vai te levar, entende? A outras consequências que depois você não liga uma para a outra. Tudo por quê? Porque a pessoa não entende o que é importante. Eu sempre falo para as pessoas, né? Eu queria Deus que nem um desesperado, nem um louco quando eu me converti. Então eu ia em outras igrejas, eu ia em outros trabalhos, porque eu tinha fome, eu tinha sede. Mas só que eu nunca ia quando eu tinha culto na minha igreja. Pegaram ou não? Eu nunca faltei num trabalho da minha igreja para ir em outro, a não ser que eu fosse lá e conversasse com o pastor, né, Rose? E o pastor falasse assim, não, Trovati, eu te abençoo, vai lá. Daí eu ia. Por quê? Porque é assim, se eu quiser sair do caminho de Deus, é só cair do caminho correto que Ele me deu. E quando você faz isso como uma criança, mas com um propósito, assumindo uma responsabilidade com um propósito diante de Deus, você começa a viver, com o tempo você vai ver que você viveu seguro. Você passa por tribulação, por luta, por dificuldade, tudo para roubar essa essência da tua vida, tudo para te tirar da igreja,
tirar o seu sonho da igreja. E o diabo, querido, ele não faz isso só na igreja não, tá? Pode ver aqui no trabalho. Quantos funcionários você vê super realizado no seu trabalho? Todos eles estão achando que estão ganhando pouco, que estão sendo injustiçados, que estão sendo perseguidos, que estão tudo em luta. Por quê? Porque o trabalho é um princípio ao qual Deus, se você for fiel, for justo, você vai se destacar ao ponto de você não caber mais naquele lugar e você cresce, né, para as bênçãos de Deus. Mas a pessoa, quando ela está com descontentamento é um comportamento que você tem que vigiar, né, tanto na igreja, no seu trabalho, como na sua família. Isso é uma obra de Satanás que está no mundo, tá? Como é que conserta isso? Então, primeiro você se firma na igreja, aprende o propósito de igreja, e você vai usar o mesmo propósito que você usou para firmar, ficar contente, se realizar na igreja, vai acontecer no seu trabalho. Casamento, mesma coisa. Você tem que todo dia, querido, olhar para a tua esposa e falar assim: olha o presente que Deus me deu. E começar a ter bons olhos e as coisas boas que a sua esposa tem, o seu esposo tem. E outra coisa, se acontecer, igual esses dias mesmo que a Rose estava difícil de lidar com ela em casa. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz com ela? Sabe o que eu fiz? E você deve fazer também? Ó, lembra o seguinte: é ruim com ela e bem pior sem ela. Então o que você faz? Você pega, querido, dedica-se a Deus enquanto tua esposa está lá. Não tem problema nenhum não, eu tenho mais tempo para ir na igreja, para adorar. E vai na tua casa, a esposa está difícil? Vai lá buscar Deus, entende? Porque Deus é poderoso, querido. Nós não podemos estar dependendo, nem a Rose dependendo de mim para estar bem com Deus, e nem eu depender dela para estar bem com Deus. E o tempo passa, as coisas passam. Você tem hora que você é difícil para a tua esposa, e tem hora que a sua esposa é difícil para você. Mas nós devemos ser fiel à aliança que nós fazemos, o compromisso. Amém, querido? Então eu quero orar por você agora, e quero que você entenda que você precisa priorizar a tua igreja. Precisa priorizar a tua igreja. Não por causa da igreja, mas por causa de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi. Eu pequei contra ti quando faltei no culto, porque estava cansado. E eu consolidei o meu pecado, porque quando eu estava cansado, eu não faltei no meu serviço. E a tua casa, a sua obra, é mais importante do que a minha própria vida. Porque tudo que eu vou levar é o que eu fiz para ti. É onde eu vou receber os meus galardões e o meu lugar de honra. Jesus, me perdoa quando eu coloco em risco os meus contratos, os meus pactos, as minhas alianças, principalmente a com o patrão e com a minha esposa, ou meu esposo, né? Porque todos os dias os meus pensamentos e o meu coração murmuram e não reconhece que todos os dias eu estou no tempo seu, no lugar seu, e eu deixo de ser grato. Senhor Jesus, me perdoa, que nós somos igualzinho o povo de Israel, que saiu do Egito, que ficou no deserto. Jesus, mas transforma nós na geração de Josué, que cruzou o mar, cruzou o rio, diga comigo, o rio. Eu errei, não é o mar, não, o rio.
assim, que cruzou o rio e tomou posse da terra prometida. Não deixa eu ser igual Corá, Datã e Abrião. Acho que é isso mesmo. Não me deixa também ser como Acã, e nem como Absalão. Senhor, não deixa eu pegar o espírito dos principados da terra que eu estou tomando posse. Senhor, não deixa a minha mente e o meu coração se contaminar, como o povo de Israel se contaminaram. Amém. Senhor, eu quero consagrar, Pai querido, esses elementos agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai querido, consagrado o vinho e o pão em nome de Jesus. Pai, que ao nós tomarmos esse cálice e esse pão, Pai, nós possamos estar sendo totalmente liberto de qualquer obra de macumbaria, feitiçaria, de qualquer contaminação, Pai, espiritual, seja ela por rituais, por simpatia, benzimento, palavras malditas, coisas que nós comemos consagrada a demônios. Tudo isso, Pai querido, eu quero cancelar através dessa ceia, em nome de Jesus. Declaro essa ceia consagrada em nome de Jesus. Todo mundo diga amém. 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 Glória a Deus. 1 Pedro 1,18 diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas foi por meio do precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelada nesses últimos tempos, em favor de vocês. Efésios 1, de 7 a 8 diz assim: nele temos a redenção, quer dizer, fomos resgatados, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Olha bem, querido, para que você entenda, para que Deus te resgatou? Antes de nós sermos resgatados, nós éramos habitação de demônios. Diga comigo, habitação de demônios. Querido, ninguém fica neutro. Ou você é habitado pelo Espírito de Deus, ou você é habitado por demônio. Se o Espírito de Deus se afasta, quem chega? Demônio. E não tem essa não, que nós temos muita prática aqui, que crentão tem demônio. Por quê? Porque naquilo que ele é afastado de Deus, os demônios têm acesso à vida deles. E nós somos resgatados da antiga maneira de viver, para que nós vivamos para Ele. E quem entrega a vida para Jesus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque onde o Espírito de Deus está, Ele vai expulsar os demônios, Ele vai tirar os demônios. Mas se você continuar praticando as coisas, o Espírito de Deus vai ficar numa luta ali, querido, e você por ignorância não sabe que tem áreas na tua vida ainda que tem demônio. Às vezes a pessoa fala: pastor, mas você prova isso? Na prática sim, no dia a dia a gente vai vendo que isso é uma verdade. Então as pessoas precisam entender que o pensamento dela, o coração dela revela quem está falando com ela, quem está influenciando ela. E quando ela rejeita aqueles pensamentos e aquele coração dela, o sentimento, e vai para um princípio de Deus para derrotar aquele pensamento, ela começa então naquilo, ela começa a ser
ser movida por Deus, pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai ocupando o seu lugar. Então por isso que Deus nos resgatou da nossa antiga maneira de viver. Agora uma coisa bem interessante, é que antes, Deus, Ele falava com o seu povo, através do quê? Através da arca, diga comigo, da arca. Mas olha bem, vocês já viram falar que muita gente está atrás da arca, da aliança? Então, não, já ouviram falar ou não? Muita gente está atrás da arca, onde a arca foi parar, como é que é essa arca, né? Você sabia que o próprio Deus, Ele falou que essa arca não ia existir mais? Então Jeremias, ele disse assim, ó: quando vocês aumentarem-se e multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão sua falta, nem se fará outra arca, não vai fazer outra. Então essa arca não é mesmo para... Deus falou que ela ia deixar de ser importante. Agora olha bem, por que a arca deixou de ser importante? Isso é muito importante para nós. Por que a arca não é mais importante? Se achar essa arca, ela se tornou uma caixa. Não é mais a arca da aliança. Você sabe por quê? Porque Jesus, Ele nos comprou com seu sangue. Jesus nos resgatou, né? E outra coisa, pelas suas pisaduras, nós temos direito de ter um corpo saudável. Então Jesus, esse pão que você está comendo aí, Jesus falou, este é o meu corpo que é dado por vós. Por que Jesus deu o corpo dele por você? Para ser moído, para que você entregue o teu corpo para Ele. Então não pecar contra o teu corpo é muito importante, não é para você ser certinho, bonzinho, para ser religioso, para dar bom testemunho, não, é que você foi comprado teu corpo para que você agora seja a arca de Deus na terra. Deus, Ele habitava na arca, a arca era feita, consagrada, ela não podia nem tocar no chão, tinha que ser uma coisa, se alguém tocasse na arca, né, sem um comando, uma ordem, morria. Então olha bem, agora querido, agora olha bem para você ver, você foi comprado para ser a casa de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, depois de Jesus nos comprar, quanto mais eu me entrego a vida para Jesus, mais eu estou consagrado, e o Espírito pode vir habitar em mim plenamente, conforme a minha consagração. Não é religiosidade isso. Isso é foco, gente. É objetivo. É saúde espiritual, é vida com Deus. Amém, querido? É um propósito divino, santo, do céu. Resolve todos os nossos problemas. Sabe que tudo vai passar. O dia que você morrer, tanto faz. Você viveu bem ou mal, se você foi pobre ou rico, se você foi sábio ou você foi ignorante, né? Se você foi humilhado ou você foi exaltado, na hora da tua morte, que a única coisa que importa é se você crê e viveu para Jesus. Só isso importa. Zero a conta. O mais ignorante, né, Raquel? Ressurge com uma sabedoria sobrenatural. O Lázaro era desprivilegiado. E no reino de Deus ele era o mais privilegiado. E quem sabe o mais ignorante que nós falamos, esse não sabe nada mesmo, né? Não tem gente que fica classificando as pessoas por falar certo, pelo estudo, pela faculdade que ela tem, pela pose, né? Tem gente que fica classificando as pessoas, né? Se ela tem um corpão bonito, aparente, né? Igual do pastor assim, né? Então eles ficam olhando, né? Se a pessoa tem um corpo bonito, tem uma aparência. Tem gente, né, que fica olhando a pessoa, o carro que ele comprou, a casa que ele mora. Na hora da morte, né? Nem o nosso amigo Serafim Meneghel, nenhum palmo de terra que ele tem aqui na terra, entende? Pode mudar alguma coisa. Mas se ele fez um ato, né, que o mais miserável dos homens tomar, que é crer em Jesus como Senhor e Salvador e dar a glória para Jesus,
ele também é abençoado. Mas não vale nada. Então, o que é mais importante? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí, né, querido, tem coisas que são importantes para nós, não tem problema, pode continuar dando até mais importância a isso. Mas aprenda a priorizar. Aprenda a priorizar. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro lugar. Não olhe, querido, quando alguém fala assim, você não pode faltar no culto, não pode olhar assim, mas o pastor está querendo que eu desfaça da minha família. Não, o pastor está querendo que eu despreze o meu trabalho. Não, se você olhar assim, porque você tem maus olhos. Não, o pastor quer que você valorize mais ainda a tua família. O pastor quer que você valorize mais ainda o seu trabalho, mas sem você frequentar a igreja em primeiro lugar, você estraga tudo. Nada tem valor. Pegaram ou não? Pastor quer que você vá na academia, né? Eu quando eu vi o Rafael, o Lu, né? Os irmãos indo na academia, eu fico feliz. Eu falo, o cara vai ficar, né? A coisa, não tem nada. Agora, se a pessoa, se eu ver que a pessoa está amando mais a academia e não liga muito para a igreja, aí, querido, eu arrebento mesmo, porque eu quero o bem daquela pessoa. Vou arrebentar com ela mesmo, vou arrebentar mesmo, porque eu prefiro, querido, entende? Errar, conscientizando a pessoa que ela está vivendo no erro do que depois ter que prestar conta para Deus, porque eu sou o seu pastor, né? Por meio de Jesus, por meio de mim é teu pastor, então eu sou obrigado a te confrontar, amém? Quando você falta no culto, querido, você não pecou até que você está cansado, às vezes até mais, e foi trabalhar. Mas pastor, o serviço é mais importante que o culto? Não, senhor. O dia que você for prestar conta a Deus, o dia que você aparecer diante do julgamento lá, né? Deus vai falando assim, mas você não aprendeu que a minha obra, né? Ela o que ia ser julgado aqui era a minha obra, não é o que você faz depois. E você priorizou uma coisa que aqui não conta. Deixou de priorizar que aqui conta, que aqui conta que tem que ser priorizado. Outra coisa, né? Aprende uma coisa. De vez em quando, tem uns irmãos que faltam. Eles têm um propósito. Esse irmão está com gripe. Hoje mesmo tem uns irmãos que faltou aqui, porque está com gripe. Outros positivou Covid, né? Ou está com um parente covidivado, mas eles me avisaram. Então não estou falando assim que, né? Tem hora que, para o bem de todos, às vezes nós fazemos uma coisa, né? Que é errada, que se torna certo, mas é um sacrifício que nós fazemos. Mas, então pode sim faltar, às vezes tem circunstâncias que não tem como. Mas eu vou dar um exemplo para você, só para você entender. O diabo, ele vai arrumar algo importante para você fazer no horário do culto. Você sabe disso desde quando você se converteu. É uma das primeiras coisas que nós ensinamos, não é? A partir de agora vai acontecer muitas coisas para você não vir no culto. Grava isso que acontece da pessoa quando é nova. E você acha que com os velhos o diabo não vai fazer a mesma coisa? Hein, gente? Usa de bom senso. Então, olha bem, não quer dizer que não pode faltar no culto, mas vigia, porque o problema aqui não é meu, o problema é teu, tá? Então vamos supor assim, o Dorival, meu pastor Dorival, faltou no culto, não sei se foi quinto ou domingo passado. Aí, eu fiquei olhando assim, eu falei assim, poxa, eu sei que ele deve ter o motivo dele, então não estou falando aqui para julgar. Mas quando você falta, mesmo por motivo certo, o que você tem que pensar? Falou, um profeta, um soldado, um obreiro, um servo de Deus, não foi no serviço hoje. Porque nós não estamos aqui para assistir culto, nós estamos aqui para prestar culto. Nunca vi, querido Deus, na Bíblia chamar alguém para assistir culto. Vem na igreja para assistir culto. Não, o Senhor falava assim, deixa meu povo ir para que me prestem culto. Então, por exemplo, né, quanto mais compromissado você é, mais você vai ter que ter responsabilidade.
Olha bem, quando eu estava na Metodista, eu falava o seguinte: eu não falto, pode faltar todo mundo, e se o pastor faltar e não tiver outro, eu estou lá, eu vou orar. Aí eu falava assim, eu não sabia orar, né? Aprendi a orar, eu não sabia pregar, mas o dia que colocaram para pregar para um bando de homens lá em Londrina, colocaram para pregar um bando de homens, né? Eu falei, eu nunca preguei, cheguei lá, eram uns caras, eu era muito chuco, cheguei lá, aquele bando de empresário com aquele celular tijolão assim, na coisa assim, um era dono de rede de posto de combustível, outro era dono de tal indústria, outro era dono não sei o quê, e o pastor de lá era um pastor que viveu nos Estados Unidos, né? O João Carlos Marques, o cara é poliglota, ele tem PhD em teologia, né? Tudo, e eu não sabia, nunca tinha pregado, um português terrível. E na hora que eu fui pregar, eu falei assim, irmãos, eu quero orar. Mas orar, eu era bom de orar. Falei, vamos dar as mãos aqui. Na hora que eu dei as mãos assim para os caras, que comecei a orar. Na hora que nós começamos a orar, estraguei tudo a reunião. Um caiu de joelho chorando ali, outra coisa ali, acabou a reunião, não teve jeito de eu pregar, né? Porque Deus pegou aquelas homaradas lá, e um começou a pedir perdão, porque já estava tendo uma encrenquinha entre eles lá com o negócio lá, e outro não sei o quê, papapá, e pronto, foi aquele sucesso, né? Mas sucesso foi só de Deus, porque os atomates saíram fora de cena. Então, o que eu quero dizer para vocês, querido, é o seguinte: assuma compromisso com Deus. Assuma. Saiba que você pode ser uma pessoa que está começando agora, que não faz nada na igreja. Saiba que quando você vem, é diferente o culto. Esses dias mesmo, né, o Juba estava falando para mim da irmã lá, né? Ah, pastor, aquela irmã lá, ela tem um fogo e eu gosto de ficar perto do lado dela lá, porque, né, vai que aquele fogo pega. Então, um dia que a irmã Nice falta no culto, o culto falta uma... Não é, gente? E se a irmã Nice, ela não tomar essa consciência, falar assim, não, eu não posso faltar no culto. Se o pastor faltar, é problema dele, mas eu não. Entenderam? O pastor Dorival mesmo, ó, quantas pessoas vêm aqui na igreja assim, ó, eu já vi que o pastor gosta de chamar o pastor Dorival para orar, né? Eu estou com uma necessidade muito grande, então eu vou hoje no culto para o pastor Dorival orar por mim, eu preciso tanto, mas o obreiro não veio. Então, cada um de nós tem que tomar essa consciência, e se você tomar esse posicionamento na tua igreja, você não precisa gostar da igreja, a igreja não precisa, você está aqui por causa de propósito. Gostar da igreja, amar a igreja é uma decisão, entende? Por exemplo, se Deus tiver o melhor trabalho do mundo para mim hoje, pode ser que eu odeie ele, fale, mas eu não quero esse trabalho, é ruim para mim, entende? Se eu tiver essa maneira de pensar, eu dancei, eu vou dançar, por quê? Porque Deus vai me dar o melhor para mim, mas o melhor para mim não quer dizer que eu vou gostar. Vocês têm que compreender isso, que para prosperar, em todos os âmbitos, principalmente no espiritual, eu não faço o que eu quero, eu faço o que é preciso. Amém, querido? Se eu usar a tática de ter um casamento feliz com a Rose, entendeu? Eu iria ser feliz em qualquer casamento. Mas se eu não usar essa tática, querido, eu não vou perder o meu casamento, eu nunca vou ter um casamento que presta. Por quê? Porque você vai conviver com a pessoa, a coisa vai ser diferente, mas o problema somos nós. É nós que temos que mudar. Amém, amado? Não espere a igreja mudar, mude você. Não espere a igreja avivar. Tome uma atitude de avivalista. Amém, querido? Glória a Deus. Então pegue o seu cálice aí. E olha bem, temos que fazer a nossa parte até o fim. Amém, querido? Diga comigo, fazer a minha parte até o fim. Pegue o pão e olhe para o pão agora. Fala assim, Jesus, eu estou lembrando do teu corpo, que recebeu aquela chicotada, que foi dilacerado
Jesus, eu estou vendo pedaços de carne saindo das tuas costas. Eu estou vendo os homens cuspirem, te humilharem. Jesus, pelas suas feridas, eu fui curado. E Jesus, o meu corpo agora pode ser o templo do seu Espírito, porque o Senhor sofreu o meu castigo, para que o meu corpo não seja mais castigado, e eu possa ser cheio do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, meu querido Deus, Jesus, eu quero te dizer o seguinte: logo nós vamos te encontrar. E eu quero, Jesus, antes de te encontrar, eu quero, Jesus, que esse ministério termine a sua obra nessa terra. Eu quero, Senhor Jesus, ver, Senhor Jesus, o teu coração satisfeito conosco. E Jesus, eu quero, Senhor Jesus, nesse ato agora, que o nosso corpo seja santificado pelo seu sacrifício. Que nós, ao comermos esse pão, Senhor, o Senhor esteja nos preparando para que nós possamos transbordar da tua glória. Não a nós a glória, Senhor, mas ao teu nome glória. E nós, Senhor, seremos conhecidos como o povo que emana a glória tua, Jesus, a cura tua, a libertação tua do corpo, Senhor. Jesus, eu quero que o nosso corpo seja santificado agora, preparado para ser a casa, o templo do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Pode comer, querida. Lembrem que a Bíblia diz assim, que a vida está no sangue. E sem o derramamento de sangue, ele não há a remissão dos pecados, não há como tirar o pecado. Então, quando Jesus ele derramou o sangue dele lá no Calvário, ele estava pagando a moeda no mundo espiritual pela minha vida, pela sua vida. Pastor, qual a nossa parte nisso? A nossa parte é assim: Jesus ele veio e viveu para um propósito de salvar nossas almas. Agora, nós entregamos a nossa vida para Jesus. O que Jesus faria no meu lugar em primeiro plano? Se Jesus estivesse aqui hoje na terra, corpo presente, alma, o que ele viria fazer em primeiro plano? O que ele ia fazer, Dori? Ou Edmar? Que Jesus iria... Qual queria ser o foco de Jesus para viver na terra aqui? Fala assim, ó, Jesus vai viver mais 50 anos na terra. Qual o foco dele? Hã? O que ele falou? Todo mundo ouviu? Fala mais alto, irmão. Porque você não está falando para mim, você está falando para todo mundo. O que é? O que é, gente? Então agora, se você entregar a tua vida para Jesus, qual é o foco, o propósito principal de você vir na igreja? É para as pessoas também virem. Pegaram ou não? Qual é o foco principal de vocês mudar o casamento de vocês? Para as pessoas mudar o casamento deles para Jesus também. O trabalho também para Jesus. E qual que é o foco de tudo isso? Qual é que é o propósito de tudo isso? Diga comigo: salvar vidas. Diga assim: se Jesus voltasse agora na terra e tivesse uma vida comum, fala aí, o foco dele 100% seria salvar vidas.
Agora, querido, você vai tomar aquilo que significa vida. Quando Jesus derramou a sua vida, quando Jesus, derramou a sua vida, Ele, por nós, Ele estava agora chamando nós para vivermos a vida dele. É aquela história dos dois irmãos que trocaram de roupa, entende? Eu dou a minha vida para você, com uma condições, só isso. O quê? Que eu vou morrer a tua morte, mas em troca eu quero que você viva a minha vida. Se você, querido, não quiser isso, você só vai tomar um golinho, tá? Mas se você, falar assim, não, eu entendi, Jesus, o Senhor deu a vida para mim, então a minha vida agora, o principal vai ser salvar vidas. Qual a primeira vida que você tem que salvar? A única que é garantido que você consegue salvar, qual que é? Se você não salvar nem tua própria vida, como é que você quer salvar dos outros? Né, Dori? Se você não tiver dinheiro nem para você, como é que você vai dar uma esmola? Então, querido, dedique-se para que você não perca a sua salvação, dedique-se para você ser salvo, e com o propósito de ganhar mais pessoas para Jesus. Amém? Então, feche seus olhos enquanto eu oro. Jesus, na hora que o Senhor derramou teu sangue, que aquele soldado te apunhalou entre as costelas, e saiu água e sangue, eu quero, Senhor, te dizer, Jesus, que naquele momento, os nossos pecados estavam sendo lavados pelo teu sangue e pela tua palavra, pelos teus ensinos. E agora, Jesus, nós vamos tomar esse cálice. Eu quero, Jesus, que toda a vida mundana, demoníaca, seja agora destronada do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. O culto acabou, tá, querido? Eu abençoo vocês em nome de Jesus.